Ele representa o DIEESE em Sergipe. Tem números que são diferentes dos números que o governador do estado diz que representam uma calamidade financeira que o estado quer decretar provavelmente no mês de abril. Qual é a diferença básica? Boa noite. Bom, são os números da própria Secretaria da Fazenda. Não tem como a gente analisar sem os números oficiais. Né? Fizemos um levantamento dos últimos 10 anos. E o pior momento do Estado, Gilmar, foi em 2013, quando você olha a despesa de pessoal, que é a principal despesa do Estado. Né? Em 2013, pela LRF, o Estado estava com um limite de 48,87%, 49%. Isso, da Lei da Responsabilidade Fiscal. Isso, o ano passado caiu para 47%. Então, veja que em relação a 2013 estava melhor. Quando você olha a despesa total, que inclui os inativos, né, que o governador acredita os inativos. Inclui os aposentados e pensionistas? Isso. Lá em 2013 era 66% ativos e inativos. Agora, em 2017, caiu para 63%. Então, pessoalmente, eu não entendo qual é o objetivo do governador em alardear que o Estado está em calamidade financeira. Os dados da Secretaria do Tesouro, divulgados a semana passada, comparam os diversos estados do Brasil. E Sergipe está numa situação difícil, como todo estado. Mas não difere da Bahia, de outros estados, quando você compara os números relativamente, entendeu? Então, não... O Jornal Estado de São Paulo publicou ontem a matéria em que aparecem 14 estados que tiveram situação piorada em relação a 2017 no ano de 2018. E nessa relação não está o estado de Sergipe. O Sergipe, por incrível que pareça, teve queda na despesa de pessoal em 2018, ativo, de 1% em relação a 2017. O inativo cresceu 0,9%. Mas você veja que não é nada absurdo, a inflação foi de 3% e nós tivemos queda na despesa de pessoal, que é uma reclamação do servidor justa, que está sem reajuste de salário. Nós começamos o mês de janeiro com a informação da Secretaria do Tesouro Nacional, o FPE, que é a principal receita, teve um crescimento de 21% no mês de janeiro. E a previsão para fevereiro é de 6,4%. De crescimento também. De crescimento da receita do FPE. Em relação a fevereiro de 2018. Janeiro de 2018, 19 comparado com 2018, 21%. Isso. E cresceu o FPE e o FPM. Então, não adianta também os prefeitos dizer que a situação está um caos em relação... A arrecadação do ICMS também cresceu? Nós não tivemos ainda o dado do ICMS, mas do FPM é oficial, né? Já saiu o dado do mês de janeiro. Então, é claro que a situação do Estado está difícil, não sou nenhum maluco de dizer que não, mas agora, o governador, que é a principal autoridade do Estado, alardear que se não tiver receita extra, se não tiver aquilo, nós não iremos pagar os compromissos, o salário de servidor atrasado. Não, o compromisso não está pagando, não. Então, os fornecedores não estão pagando, não. Mas, ao menos, o parcelamento tem sido mantido dos 3 mil e no dia 12, o restante. Ele está dizendo que nem isso irá fazer. Né? Se foi feito em 2013, por que não pode ser feito agora? Em 2013, a situação era pior do que a atual. Então, acredito que você, como comunicador e parlamentar, né, a Assembleia tem um papel muito importante nessa situação, chamar o governador para explicar esses números, né, essa hipótese de privatizar o Banesio e a Desio, e totalmente ruim para a economia do estado de Sergipe. Você já percebeu, principalmente em relação ao Banesio, que tem uma situação superavitária, melhor do que a Desio, o governo Bolsonaro, para liberar dinheiro para os estados, e calcula-se aí, estima-se aí, em torno de 500 milhões para Sergipe e 500 milhões para o Rio Grande do Norte, vai exigir algumas coisas, entre elas, que venda o que tem. Espero que isso não aconteça. O estado do Rio de Janeiro foi um exemplo. O estado do Rio de Janeiro recebeu 3 bilhões, dizendo que ia privatizar a SEDAI, mas depois a Assembleia Legislativa de lá, então, aprovou um projeto proibindo a privatização. Não resolve o problema do Estado. Nunca venda patrimônio, tanto vale para o Estado como o cidadão comum. Venda patrimônio para pagar dívida. Dívida se renegocie, se busque entendimento, enfim. Nós estamos numa situação difícil, mas eu acredito que melhorando a arrecadação do Estado, melhora a situação do Estado de Sergipe. Você entende que quando o governador diz e repete exaustivamente que
muito provavelmente vai decretar o estado de calamidade financeira já no mês de abril. Ele está desestimulando o investimento em Sergipe? Claro que sim, Gilmar. Pense no você, um investidor que olha para o Estado e uma autoridade, que é a principal autoridade do Estado, fala isso, né? O servidor, com medo de não receber salário em abril, vai comprar uma geladeira, vai comprar um carro, todo mundo fica receoso a partir dessa fala do governador. Ele poderia estar falando o próprio servidor, trocando em miúdos, ele vai se conter mais em relação ao mês de abril em diante. Que afeta a arrecadação do Estado. Exato, então, não tenha dúvida. É uma situação que cria um clima de insegurança, tanto para investidor, como para fornecedor do Estado e também o servidor que está sem reajuste, está pagando uma conta muito cara sobre esse ajuste do Estado. O governador já tinha dito que no dia 20 de março, agora, 20 deste mês, iria escancarar, a palavra usada por ele, as contas do Estado para todos os presidentes dos demais poderes e para os 24 deputados estaduais no Palácio do Governo. Eu pedi, e hoje voltei a conversar com o governador Belivaldo Chagas, e ele vai nos atender e me garantiu que não será dia 20, será no dia 21, segundo ele. No dia 20 ele vai ter que fazer uma viagem a Brasília, mas no dia 21 ele estará, segundo ele me disse hoje, na Assembleia Legislativa para escancarar as contas e ser sabatinado pelos presidentes dos poderes e pelos deputados estaduais. Espero que de fato isso aconteça. É o local ideal para esse tipo de debate e que ele também abrisse para as lideranças sindicais, porque nós estamos acompanhando as receitas e despesas do Estado com preocupação, mas sem alarde, sem criar um terrorismo. Mas você não contesta a informação repetida pelo governador, aliás, não apenas ele, o governo todo, de que mensalmente passa 100 milhões de reais para a Previdência. Existe um déficit financeiro na Previdência, e aí tem que se explicar a origem desse déficit financeiro. Nós iremos conviver com ele até 2033, 2034, quando ele começa a ter uma queda. Então, é um déficit, Gilmar, que o Estado terá a obrigação de pagar, de honrar, porque são pessoas que contribuíram para a sua aposentadoria. Só existe uma forma de resolver isso, e é uma forma ruim para o servidor, que é você mudar o regime previdenciário. Exatamente, inclusive é a lei. Infelizmente, o servidor ele deve acompanhar o que está acontecendo na reforma da Previdência, porque vai atingir diretamente ele. Nós temos hoje 25 mil servidores aposentados, que esses não sofrerão os efeitos. Mas temos 30 mil que ainda não se aposentaram, que pode sim sofrer os efeitos da reforma da Previdência. Perfeitamente, um abraço a você, Luiz. Muito obrigado, viu?